Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW e hoje nós iremos trabalhar com vetorização automática, criação de texturas e padrão rapport. A vetorização automática serve para você transformar uma imagem bitmap em vetorial. Com isso você consegue dar um efeito de desenho na sua imagem, o que pode favorecer a linguagem vernacular. O padrão rapport, ele precisa às vezes da vetorização e de usar a mesma técnica de criação de textura. A diferença das duas é o seguinte: a textura é quando você faz elementos mais geométricos e quando você tem apenas um elemento de repetição, como eu vou mostrar na aula de hoje. Você utiliza padrão rapport quando você utiliza imagens mais complexas e um número mais diversificado de imagens para criar o seu padrão, porque senão as emendas não ficam legais. Então você precisa utilizar uma técnica que eu vou te mostrar aqui na aula. Bora lá! Clique em Novo Documento e clique em OK. Nessa primeira etapa, nós vamos começar com o Trace Bitmap. Abra a janela do Windows onde a sua imagem está guardada, clique, segure e arraste para dentro do Corel. Você pode minimizar agora a sua janela. Veja que eu dei um zoom bem próximo à imagem. Neste botão aqui, você consegue fazer o traçado de bitmap. Clicando na setinha, você vai ter três opções. Esta primeira, ele faz uma vetorização bem rápida e você ainda pode vir em Centerline Trace e selecionar a opção Technical Illustration. Aqui o CorelDRAW vai te dar várias opções de traçado da sua imagem. Em tipo do traçado e tipo de imagem, você pode fazer a alteração da imagem da forma que você quiser. Neste caso, eu prefiro sempre utilizar Outline e então ir mexendo aqui nos detalhes, suavização e suavização de cantos. Veja, se eu abaixar os detalhes, eu tenho menos detalhes de desenho. Se eu aumentar os detalhes, eu tenho mais detalhes no desenho. À medida que, se eu diminuir os detalhes e aumentar a suavização, eu tenho uma imagem muito mais minimalista. E se eu ainda suavizar os cantos, elas vão ficar um pouquinho mais redondas. E aí você vai escolhendo qual que é o melhor desenho para que você consiga fazer a representação desejada. Quando você clicar em OK, o seu desenho estará vetorizado. Eu vou mostrar para vocês como criar uma textura. Pegue a ferramenta de retângulo, com Ctrl pressionado, crie um retângulo com tamanho qualquer. Aí depois aqui na alteração das medidas, coloque 20 por 20 milímetros. Com o botão do meio do mouse, dê um zoom próximo ao quadrado que você criou, pegue a ferramenta de círculo e crie um círculo também com o Ctrl pressionado. O círculo você vai pintar de alaranjado, pegue a setinha preta, selecione o círculo e o pinte de alaranjado e o quadrado de amarelo. Crie uma área de seleção em volta dos dois e com o botão direito, tire o contorno deles. Ainda com os dois selecionados, aperte o E e o C para você criar o alinhamento horizontal e vertical ao mesmo tempo. Agora, com esses dois objetos ainda selecionados, você vai vir em Tools ou Ferramentas, Create, Pattern Fill ou Padrão de Preenchimento. Você vai selecionar Vetor. Seu mouse vai se transformar em uma ferramentinha para que você possa cortar a área que será o padrão. Vem aqui neste botão para finalizar. Agora você vai colocar aqui Português Brasil e vai colocar o nome de Padrão POA, que são as bolinhas. A categoria que você vai escolher vai ser a textura. Clique em salvar. Agora, se você quiser, pode até excluir isso daqui, não tem problema. Dê dois cliques na ferramenta de retângulo. Você vai criar um retângulo do tamanho da sua folha. Agora, com o retângulo selecionado, você vai escolher uma ferramenta aqui que não está aparecendo no meu, porque eu estou com a tela reduzida para a gravação do vídeo, mas no seu vai aparecer essa daqui, ó, que é esse baldinho de tinta, que se chama preenchimento interativo. Aí você vai escolher essa opção aqui em cima, ó, que é preenchimento de padrão em vetor. Veja que a sua folha já criou o POA, e aí você tem até outras opções pré-estabelecidas do Corel, mas você pode criar qual você quiser. O legal é esta ferramenta de edição que ele coloca para você, onde no círculo você consegue, com Shift pressionado, reduzir o tamanho do quadradinho, você aumenta o número de repetição do seu padrão dentro da imagem, como também você pode rotacionar ela ou esticar, o que eu não prefiro muito. Nunca se esqueça de, quando criar um retângulo desse, retirar o seu contorno. Bom, pessoal, e o último recurso é trabalhar com este efeito de Rapport Partner.
ou texturas relacionadas ou harmônicas numa tradução livre. Para isso, eu selecionei algumas folhas e vamos criar uma textura com esses elementos. Eu já baixei alguns e deixei lá no EAD também para você fazer o download, mas você pode buscar a imagem que você quiser. Agora aqui, diferente dos outros exercícios, é muito importante que você crie a página do tamanho da textura que você quer criar. Então nós vamos definir 10 centímetros, ou aqui em cima do meu documento, 100 milímetros por 100 milímetros. Dê um zoom na sua página e para importar as imagens, você pode copiar direto da internet e colar aqui dentro do Corel, ou senão você abre a pastinha onde você salvou as imagens, a minha pastinha está aqui, e seleciona todas as imagens que você quer. Aperte Ctrl C, vá até o Corel e aperte Ctrl V. Bom, vocês devem ter visto que as imagens ficaram muito grandes, aí eu tive que reorganizar aqui. Faça aí também. Ó, agora você vai imagem por imagem fazendo o Trace Bitmap delas. Eu já vou clicar em Quick Trace. Este daqui tem um fundo meio acinzentado. Seleciona ele, clica com o botão direito e clica na opção Ungroup All Objects. Agora clique fora e clique somente no cinza para selecionar apenas o cinza e delete uma vez. Clique de novo e delete outra. Agora você vai ter só a flor. Selecione todos os elementos e aperte Ctrl G para agrupar eles de novo. Pronto. Bom, agora tem um detalhe, ó. Você vai arrastar a imagem que você vetorizou e vai ficar a folhinha que você fez o vetor dela. Então reparem que o seu tem o desenho bem mais simples e vetorizado do que a imagem. A imagem que você vetorizou vai ter muito mais qualidade de impressão do que a própria fotografia. E ele também vai dar essa linguagem vernacular que nós estamos buscando para o nosso trabalho. Você poderia até simplificar um pouco mais. Só que como eu quero agilizar aqui no vídeo, então não vou entrar em tantos detalhes. Aí você aí na sua casa pode trabalhar melhor. Então olha só, vou reduzir aqui o tamanho e vou posicionar todos eles aqui na parte de baixo, onde esses aqui tem que sair um pouco para fora, tá, ó. Essa florzinha aqui, eu vou colocar ela para dentro. Essa folha aqui. E essa folha aqui. Esta folha, ela não pode pegar a lateral direita, senão depois não vai dar o efeito rapport. Então, eu vou girar ela mais um pouquinho aqui. E diminuir o tamanho dela. Para cá. Agora, vamos selecionar todos os objetos. Clique em Objeto, Transformações, Posição. Vai aparecer este menuzinho para você. O que ele faz? Ele vai criar uma cópia de todos esses elementos na posição que eu quiser. Como eu quero duplicar eles na parte de cima para criar o efeito rapport, então nós iremos utilizar apenas o Y. Então nós vamos colocar o tamanho da folha que nós criamos, que é 100 milímetros. Vamos colocar o ponto de registro na parte de baixo, que é onde os elementos estão. Vamos criar apenas uma cópia. Opa, veja que aqui ele mudou. Vamos trocar para 100 novamente. Agora sim. E clique em Aplicar. Reparem que funcionou e que a parte que está para dentro aqui embaixo é a parte que está para fora lá em cima. Agora vamos fazer a mesma coisa para o lado direito. Eu vou duplicar esta imagem para cá. Ctrl+C, Ctrl+V, duplica, Ctrl+D também, ou com o mouse, como eu ensinei na aula anterior. Esta folha, eu também vou fazer isso com ela, só que aqui eu vou girar um pouquinho. Lembrando que você não precisa fazer igual o meu. Agora eu tenho esses 4 elementos que estão do meu lado esquerdo. Então, eu vou selecionar apenas eles. Vou pedir para que o ponto concêntrico fique à esquerda. E vou pedir para que ele repita 10 centímetros para a direita. Uma cópia, aplicar, veja que ele criou a repetição. Agora aqui no centro você fica à vontade para fazer o que quiser. Agora pessoal, selecione todos os objetos e aperte Ctrl G, agrupe eles. Venha na ferramenta de quadrado e dê 2 cliques. Você vai criar um quadrado do tamanho da folha. Clique em todas as folhas que você havia agrupado, vá em Objeto, Power Clip, colocar dentro de um frame. E leve o mouse até dentro do quadradinho que você criou.
Só que você tem que clicar em cima do quadrado, não pode ser em cima das folhas, tá ok? Todas as suas folhas entraram aqui dentro. Clique com o botão direito para tirar o contorno e agora está pronto. Bom, agora ficou fácil. Seleciona a sua imagem, vá em Ferramentas, Create Pattern Fill. Agora, como tem muitos vetores, é interessante você trabalhar com um bitmap. Clique em OK. Agora, vamos criar aqui a área que será a nossa textura e clicar em OK. Ele vai perguntar se você quer em 300 dpi. Você pode manter essas configurações e clicar em OK. E novamente, vamos colocar em português. A categoria nós vamos colocar floral e o nome vamos colocar de textura 2. Salvar. Agora aqui você pode apagar. Você pode transformar até a sua página em A4. Dar 2 cliques na ferramenta de retângulo para criar um retângulo do tamanho da folha. E agora é só pegar a ferramentinha de preenchimento, só que agora vir na opção de bitmap. Aí está a sua texturinha criada e eu vou reduzir o tamanho dela para que tenha uma textura maior. Então reparem que a junção de todos eles ficou perfeitinho. Não ficou aquelas coisas quebradas. Apesar da textura que eu fiz não ter ficado tão criativa assim, mas vocês podem ver que, mesmo assim, o efeito ficou bem bacana. Porque geralmente quando nós fazemos manualmente, com imagens mais complexas, as emendas acabam não ficando tão boas. Muito bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conhecimento. Muito obrigado e até a próxima aula.